Meus amores, boa tarde mais uma vez. Nesta segunda-feira, dia 13 de julho, nós vamos falar sobre o conteúdo que está lá na página 151 do livro de português, sobre denotação e conotação. É um tipo de figura de linguagem, opa, aqui faltou um A na palavra linguagem, viu? Desculpem aí o erro de digitação, mas é figura de linguagem, denotativo e conotativo, tá? Vamos entender que é o mesmo de conotação e denotação. Denotação, pessoal. O que é isso? O que é denotação, tia? Denotação ou sentido denotativo é o sentido real das palavras, aquele que todas as pessoas conhecem e que é igual para todos. Verifica-se quando as palavras são utilizadas sem intenções especiais ou sem sentidos secundários. Como assim? É quando a palavra ela tem o real sentido dela na frase, certo? Vamos ver alguns exemplos para vocês entenderem melhor. Vamos ouvir uma música? Olha só, nessa frase, vamos ouvir uma música. O ouvir uma música aí está no real sentido da palavra? Está? Esse menino está bem engraçado, né, Lucas? Hein, gente? Está no real sentido da palavra ouvir? Sim, está. Por isso, essa aqui está no sentido denotativo, porque a palavra ouvir está realmente no sentido real da palavra, certo? Olha só. Agora, conotação, tio. O que é conotação? É exatamente o contrário. Ou sentido conotativo. É um sentido figurado que damos às nossas palavras. Existe quando queremos dar um valor expressivo ao que dizemos. As palavras usadas significam uma coisa diferente daquela que as pessoas sabem. Será um significado secundário, que significa dizer que é um outro significado, que será aquele significado que a pessoa que lê irá dar. Por quê? Porque é através da interpretação. Olha só um exemplo. Aquele homem é um cara de pau. Observem esta figura aqui. Deixa eu... Pronto. Esta figura aqui, olha, aquele homem... Opa! Passou demais. Pronto. Aquele homem é um cara de pau. Se a gente analisar essa palavra aqui, nesse termo, cara de pau, e avaliar ela de acordo com o sentido real da palavra, seria exatamente de acordo com essa imagem, não era? Porém, a frase em si não quer dizer isso, né? Não está no sentido real, né? Está no sentido conotativo, ou seja, no sentido figurado, de acordo com a nossa imaginação. Aquele homem é um cara de pau, significa que está relacionado à personalidade dele, não é? Que ele não tem vergonha de agir de certa forma, ou de ser de tal maneira. É isso. Outro exemplo. Mariana foi uma mão na roda ajudando-me com os relatórios. Olha só aqui. O real sentido da mão na roda seria isso, né? Colocar a mão literalmente na roda aqui, olha só. E não é isso, né, que esse termo quer dizer aqui. Significa o quê? Que ela foi de suma importância, que ela foi muito importante, né? Que Mariana foi muito importante com a ajuda dos relatórios. Foi isso que ele quis dizer, e não que ela colocou a mão em uma roda. Entenderam?
Então, aqui também está no sentido conotativo, tá? No sentido figurado. Outro exemplo. O rei Pelé vai pendurar as chuteiras. Quando a gente lê aqui e percebe o real sentido, seria o quê? Pendurar a chuteira em algum lugar, em um cabide, não é? Em um local alto. E não é assim, significa que ele vai parar de jogar. E com isso, essa frase também está no sentido conotativo, no sentido figurado. Não é no sentido real também, tá? Outro exemplo. Fui ao consultório do dentista e tomei um chá de cadeira. Olha aí. Aqui tem a pessoa tomando um chá de várias cadeirinhas, olha. Esse aqui seria o verdadeiro sentido, né? O sentido real da coisa. Porém, significa que ele demorou muito para ser atendido, né? Esse chá de cadeira aqui, tá? Então, também no sentido conotativo, no sentido figurado. Na empresa onde eu trabalho, vivo engolindo sapos. Já pensaram se isso fosse verdade, gente? Se isso fosse no sentido real, seria exatamente o que o homem está mostrando aí, né? Essa coisa quase não... Tô com vontade de vomitar. É uma coisa assim bem saborosa, né, gente? Deve ser saborosíssima. Eita, Deus me livre. Enfim, mas o que ele quis dizer aqui, né? Na empresa onde eu trabalho, vive engolindo sapos. Que ele vive enfrentando problemas, tá? Então, não é também no sentido real, também no sentido conotativo. Outro exemplo. Esse mês eu estou com a corda no pescoço. Olha aí, está pronto para se enforcar, né? Com a corda no pescoço. E nós sabemos que o sentido real não é a corda em si no pescoço, significa que ele está apertado, né? Está com muitas contas para pagar. E vamos ver aqui se temos mais algum exemplo. O último exemplo. Com você, estou sempre pisando em ovos. Seria isso? Seria possível pisar em ovos e eles continuarem inteiros assim? Difícil, né? Então, aqui ele quis dizer o quê? Que com você estou sempre pisando em ovos, estou sempre preocupado com alguma coisa, tá? Porque você é sensível nesse sentido, tá bom? Vamos continuar. Então, olha só. Sentido denotativo, que é aquele primeiro lá do ouvir, lembram? Do menino ouvindo música. É o sentido real da coisa. Permite uma única interpretação de texto, aquela do sentido real mesmo, de acordo com o dicionário, sentido comum a todos, ou seja, todo mundo vai interpretar da mesma forma, certo? Porque está referente ao sentido real do dicionário. É impessoal, ou seja, o objetivo é informar. E como exemplos, nós podemos ver como sentido denotativo em textos jornalísticos, porque são informações verdadeiras de como de fato são as coisas, ou estão acontecendo naquele momento. Tudo bem? Agora, o sentido conotativo, né? Que foi aquele que a gente mais exemplificou anteriormente aqui. É o do sentido figurado, né? Permite várias interpretações, ou seja, cada pessoa que lê vai interpretar de uma forma diferente, porque vai ser de acordo com a sua imaginação. Não é de acordo com o dicionário, ao contrário do sentido denotativo, certo? Está muito relacionado ao contexto, depende muito do contexto em que ele está inserido. É rico, é expressivo, porque depende também da forma que a gente se expressa, e por isso tem mais de um sentido. E também é pessoal por isso, porque cada um vai interpretar de uma forma diferente, tá bom? É subjetivo, porque faz com que a gente desperte vários sentimentos em uma só pessoa.
E podemos encontrar esse tipo de texto, né? Texto conotativo, texto do sentido figurado, em textos literários, publicitários, poemas, romances e propagandas, porque nem sempre nesses tipos de texto aqui citados a gente encontra o sentido verdadeiro da coisa, né? Tem muito humor. E nesse humor, eles colocam muito sentido figurado, sentido conotativo. Por isso é encontrado nesses tipos de texto aqui abaixo. Tudo bem até aqui, gente? Ok. Sim. Temos mais alguns itens a ser explicados, tá? Olha só aqui. Exemplo de forma diferente agora. Observe o emprego da palavra pneu na charge. Eu adoro esses pneus. Qual o sentido da palavra pneu aqui? Vamos ver. Júlia, qual o sentido da palavra pneu aqui, Júlia, nessa frase? Está se referindo a quê? Júlia, Posso você está falar, me tia? ouvindo? Alguém pediu para falar? Está no sentido denotativo. Quem está falando? O Gabriel. Ah, sim, amor. E é sentido denotativo, Gabriel? Por quê, Gabriel? Por que é o sentido denotativo? Porque é uma frase real. Que ela Porque está falando algo real. Isso mesmo, porque está se referindo ao real sentido da palavra pneu, não é isso? Tem até a demonstração deles aqui. Facílimo. Aí, nós temos aqui um outro exemplo, gente, ó. Observe aqui também o emprego de pneu na charge. Eu odeio estes pneus. Daniel, você poderia nos ajudar? Qual é o sentido da palavra pneu aqui, Daniel? Conotativo. Não. Conotação. Oi? Conotação. Conotação? Por quê? É conotação que ela está se referindo no sentido figurativo. As gordurinhas que ela tem aí, né? As gordurinhas que ela tem aí do ladinho, é que ela chama de pneus, não é isso? Pneuzinhos. Certo, gente. Então, alguma dúvida até aqui? Ou tudo certo? Tudo tranquilo? Eu já entendi, tia. Certo. O conteúdo é fácil, gente. É assim, vocês têm que ter atenção, né? Para não confundirem apenas, tá? Agora, olha só. Já que não houve dúvidas em relação a esse conteúdo de português, nós vamos dar continuidade lá no livro de gênero, na página 40 e 41, que eu irei explicar a vocês a forma que vocês irão fazer a produção de texto de hoje, tá? Vamos lá, acompanhem comigo. Com a velocidade. Oi. Vamos ouvir, tá, gente? A Júlia falou que não consegue falar. Ok. Já passou o momento dela, tá? Depois eu falo com ela aqui. Com a velocidade da internet e o acesso frequente às redes sociais, as gerações mais novas se comunicam com o uso de imagens, textos curtos e vídeos, acompanhando as informações textuais e usando os recursos gráficos, né, impressos. Os infográficos mudam a cada dia, seguindo a forma como seu conteúdo é compartilhado e consumido pelos jovens.
essa mudança já começa a ser sentida na sala de aula, pois os infográficos estão cada vez mais presentes em livros didáticos como este. A proposta, fiquem atentos. Nesta atividade, você terá de selecionar, observem, selecionar um conteúdo de um dos seus livros e produzir um infográfico para ilustrá-lo. Pesquise em jornais, revistas e na internet outros infográficos sobre o tema escolhido para ajudar na sua produção. Lembram que na aula passada de gênero, nós trabalhamos infográficos, a tia mostrou alguns exemplos e falou a respeito. Inclusive, vocês até fizeram algo a respeito já, né? Sobre a dengue. E aí, agora, é hora de produzir. A diferença dessa produção aqui para a produção da aula passada é que na aula passada a gente já deu o tema, né? Que seria sobre a dengue. E esse aqui não, é um tema livre. Vocês irão escolher um tema, né? Um assunto de algum livro de vocês. Não precisa ser do livro de português, tá? Você pode escolher qualquer um dos seus livros, escolher um dos temas dele para fazer a demonstração através de um infográfico. O que é um infográfico? Resumindo, tá? Porque isso a gente já viu na aula passada, só revisando, são textos que têm informações precisas, corretas, sobre aquele determinado assunto, contendo dados específicos, tá? Contendo quantidades específicas, contendo muitos desenhos, muitas cores, e vocês têm que ser, sobretudo, criativos para elaborar um design que chame a atenção do leitor, tá? Não é um texto corrido com um desenho embaixo e pronto, não, tá? Tem que ser bem elaborado, como se fosse tipo um anúncio, sabe? Bem elaborado, bem colorido, sabendo os locais que irão desenhar, as informações que você irá expor lá, tá? E observem que todas as informações a respeito do tema que você for pesquisar, né, tem que ser reais, tá, gente? Tem que ser informações verdadeiras a respeito, tá bom? Porque esse tipo de texto se caracteriza como um texto informativo. E como é que eu vou informar algo para alguém se essa minha informação não é verdadeira? Tá bom? Então, não pode, tem que ser verdadeiro. Então, lembrando, vocês escolherão o assunto e qual livro você está se referindo. Montem um design bem interessante, caprichem, deixem bem colorido a sua cara. Tudo bem, gente? Alguma dúvida? Só quem tiver alguma dúvida, a hora de se manifestar é agora, tá bom? Oi, Amile. Essas tarefas aí eu não vou poder entregar essa semana, porque eu vou para a fazenda e não tem internet lá. Então, na próxima semana eu entrego. Tá, você fala comigo no PV, viu, Yamile? Tá. A gente resolve lá, tá? O que mais, gente? Mais alguém com dúvidas? Mandar todas as atividades no grupo, né? Irei mandar no grupo, Tá bom. porque tem algumas coisas que precisam ser escritas lá, tá bom? Gente, alguma dúvida? Temos 2 minutinhos restantes. Não? Que bom, né? Graças a Deus. Então, vamos conversar aqui um pouquinho. Como é que vocês estão, meu povo? Bem na medida do possível, né? Bem na medida do possível. Medida. Estamos bem, gente. Graças a Deus. Ou tem alguém doente? Tem? Não. Pois estamos bem. Precisamos louvar a Deus, né? Agradecer por estarmos bem, com saúde, Nós não é somos isso? vencedores. Nós somos vencedores por estar aqui na Terra ainda. Tem gente
Já se Oi? Nesse é vencedor, porque a gente ainda tá aqui. Pois é. Superamos, hein, Daniel? Verdade. Tá certo, meus amores. Pois por hoje nós ficamos por aqui, tá bom? E até a próxima semana com a aula, não é isso? E a data de entrega da atividade será até amanhã, tá bom? Com exceção da Yamile, que já falou comigo, tá certo? Mas eu vou resolver ainda com ela no PV. Tudo bem, gente? Beijo, se cuidem e boas atividades. Tchau.